Fala aí, galera. Boa tarde, tudo bem? Aqui é o professor Tiago de novo com mais uma aula de álgebra. Hoje a gente vai voltar a falar sobre equações do primeiro grau. E a gente vai fazer uma revisão muito rápida do que a gente viu na aula passada, só para relembrar o conceito de incógnita, como é que essas letras aparecem no meio das equações, o que você tem que fazer para resolver uma equação. E depois a gente vai ver alguns exemplos importantes que servem para a gente entender os mecanismos de solução de equações e depois, um pouquinho mais para frente, como é que a gente usa frações para resolver equações e como é que elas vão aparecer quando a gente estiver resolvendo uma equação de primeiro grau. Então, na nossa revisão, vamos lembrar primeiro de tudo qual que era a definição que eu tinha dado para vocês de uma equação de primeiro grau. Se vocês lembrarem, no sábado eu falei para vocês que a definição de uma equação de primeiro grau é quando você pode escrever a equação nessa forma daqui, sendo A e B números reais. Essa forma está dizendo para a gente que eu vou ter uma incógnita, que é essa letra x, e eu vou ter um número real multiplicando ela, mais um número real somando, e isso aqui vai ser igual a zero. E aí depois eu mostrei para vocês um exemplo que não tinha nada a ver com essa forma daqui. Só que mesmo assim, a gente conseguia chegar nessa forma. E como é que você sabe de cara se uma equação é ou não é de primeiro grau? Bom, primeiro de tudo, você tem que tentar simplificar essa equação. Se o x aparecer no denominador, você tem que achar um jeito de tirar ele do denominador. Geralmente a gente faz isso multiplicando dos dois lados pelo termo que está no denominador. Por exemplo, se eu tivesse 1 sobre 1 mais x igual a 2. Certo? Isso aqui, de cara, a gente não consegue dizer se é ou não é uma equação de primeiro grau, porque ele não está nessa forma daqui. Ele não está nessa forma de um número real multiplicando a nossa incógnita, mais um número real igual a zero. Certo? A gente tem esse x no denominador. Então, o que a gente faria para simplificar isso daqui e tentar colocar na forma da equação do primeiro grau? Bom, primeiro de tudo, aqui o 2, eu posso pensar que ele é 2 sobre 1, certo? Eu tenho uma igualdade entre essas duas frações. O que eu posso fazer? Eu posso multiplicar dos dois lados por qualquer número. Então, eu vou escolher multiplicar dos dois lados por 1 mais x. Então, eu vou colocar 1 mais x multiplicando 1 sobre 1 mais x. E do outro lado, eu tenho que fazer a mesma coisa para poder manter a igualdade. 2 multiplicado por 1 mais x. Certo? Quando eu fizer isso, eu vou reparar o seguinte. Eu tenho 1 mais x no numerador e eu tenho 1 mais x no denominador. Então, do lado esquerdo dessa equação, a gente vai poder simplificar esse termo de 1 mais x. Lembrando, simplificar, aqui vai ficar o 1 e aqui também vai ficar 1. Só que 1 multiplicado por 1 dá 1 e 1 dividido por 1 também dá 1. Então, desse lado esquerdo daqui, a gente vai escrever só 1. E 1 vai ser igual a 2 vezes, abre parênteses, 1 mais x, fecha parênteses. Então, vamos ver como é que ficou? Eu subi um pouquinho a tela aqui para vocês poderem ver melhor. Então, aqui ficou 1 igual a 2 vezes 1 mais x. Lembra, quando eu tenho algum número ou letra multiplicando na frente de um parênteses, eu aplico a distributividade da multiplicação e o 2 vai entrar multiplicando tanto 1 quanto x. Então, isso aqui vai virar 1 é igual a 2 vezes 1, 2. 2 vezes x, 2x. Certo? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair 1 dos dois lados. E quando eu subtrair 1 dos dois lados, eu vou chegar em uma coisa dessa forma daqui, olha só. Eu vou ficar com 1 menos 1 do lado esquerdo, 2 menos 1 mais 2x do lado direito. Agora, olha só, quando eu subtrair 1 dos dois lados, o termo que está com x não vai ser alterado. O único termo que vai ser alterado é esse número que está aqui. Porque quando você tem uma coisa que está dependendo do x, ela só vai mudar se você somar ou subtrair coisas que também dependem de x, ou se você multiplicar esse lado da equação inteiro por algum número. Por exemplo, aqui, né, a gente multiplicou todo mundo por 2. Mas quando eu passei o 1 subtraindo dos dois lados, eu não vou subtrair nada desse termo que tem o x, justamente porque ele depende de x. Né? Então, se ele depende de x e eu estou subtraindo 1, esse 1 vai aparecer aqui nos números reais e não no termo que está com x. É diferente de eu subtrair x dos dois lados.
Se eu subtrair esse x dos dois lados, aí eu teria que tirar uma parte desse termo que tem o x. Bom, mas então, continuando aqui, esse termo do lado esquerdo vai dar 0, o termo do lado direito vai dar 2 menos 1, 1, mais 2x. Agora, eu vou só trocar de lado para a gente ver que está igualzinho a essa forma daqui. Então, vai ficar 2x mais 1 igual a 0. Quando a gente chega nessa forma daqui, a gente não resolveu a equação. O que a gente fez foi só mostrar que, de fato, ela pode ser escrita nesse formato de ax mais b igual a 0. E aí, se a gente comparar essas duas equações, a gente repara que, no nosso caso, o 2 está no lugar do a e o 1 está no lugar do b. Lembrando que se aqui fosse menos, o b seria menos 1, certo? Então, 2x mais 1 igual a 0 é uma equação do primeiro grau. Isso quer dizer que, se a gente voltar aos passos que a gente fez, 1 sobre 1 mais x igual a 2 também é uma equação do primeiro grau. Agora, isso seria diferente se no lugar do 2 aqui, eu tivesse 2x. E eu vou mostrar para vocês por quê. Então, escrevendo aqui aquela ideia que eu falei de 1 sobre 1 mais x igual a 2x, e tentando chegar nessa forma daqui, vamos fazer o mesmo passo, que é multiplicar dos dois lados por 1 sobre x. Por 1 mais x. Quando eu multiplicar dos dois lados por 1 mais x, o que acontece? Do lado esquerdo, 1 mais x vai cancelar. Então, vai sobrar só 1. Do lado direito, eu vou ter 2x, que é o que eu tinha antes, agora multiplicado por 1 mais x. Repara, se você só olhar para esses dois passos, parece que eu passei o 1 mais x multiplicando, que é o que geralmente a gente fala, né? Que 1 mais x passou multiplicando para o outro lado. Só que, na verdade, como eu mostrei para vocês, a gente usa a operação inversa da divisão, que é a multiplicação, e quando a gente multiplica dos dois lados pelo valor do denominador, ele se cancela, e esse cancelar, na verdade, é você dividir uma coisa pela outra e dar 1, e esse 1 que sobra aqui a gente não escreve, sobraria um 1 no denominador aqui que a gente não escreve, porque qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma. Então, a gente passa esse 1 mais x multiplicando apenas porque a gente multiplicou dos dois lados por 1 mais x, certo? Agora, qual que é o detalhe aqui? É que quando você fizer a distributiva igual a gente fez antes, vai ter um termo que é 2x vezes 1, que é o próprio 2x, certo? Só que o outro termo, ó, eu multipliquei aqui, agora eu vou multiplicar o mais 2x vezes x. 2 vezes x, quando eu multiplicar por x, vai ficar 2x vezes x, que a gente pode escrever como sendo 2x ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 2x ao quadrado, ok? Só que, se eu tentar agora simplificar para chegar nessa forma daqui, eu nunca vou conseguir. Se eu passar 1 subtraindo para o outro lado, ó, eu vou ficar com 0 é igual a menos 1 mais 2x mais 2x ao quadrado. E esse termo aqui, com x ao quadrado, ele vai estragar a minha equação do ponto de vista de equações de primeiro grau. Porque agora que ele está ao quadrado, eu não tenho mais o expoente aqui, que é essa potência, como sendo 1. Eu tenho um termo que depende de x ao quadrado. Essa é uma equação que a gente chama de equação do segundo grau. E, por enquanto, a gente não está interessado em resolver elas. A gente vai resolver depois. Mas agora a gente só está interessado em termos que não tenham esse x ao quadrado. E como vocês podem ver, então, essa equação que eu escrevi aqui para vocês, que é 1 sobre 1 mais x igual a 2x, ela não é uma equação do primeiro grau. Enquanto que, se eu não tivesse esse x daqui, se fosse só 1 sobre 1 mais x igual a 2, ela seria uma equação do do primeiro grau, igual a gente viu antes. Ok? Então, agora, vamos só terminar de resolver a equação do primeiro grau que a gente tinha chegado antes. Eu vou escrevê-la de novo aqui. Ó, lembra? Essa daqui era a equação 1 sobre 1 mais x igual a 2. Eu passei 1 mais x para o outro lado multiplicando. Aí ficou 1 é igual a 2 mais 2x. Depois eu passei o 1 subtraindo. E aí ficou 1 mais 2x igual a 0. Então, eu vou escrever isso aqui. De outra forma, 2x mais 1
igual a zero, certo? Agora, comparando aqui, a gente viu que o a era 2 e que o b era 1, mas a gente não terminou de resolver. Para resolver, o que a gente faz? A gente precisa dizer quem é o x, ou seja, a gente precisa dizer qual é o número que, quando eu substituir no lugar desse x aqui, vai dar o resultado zero. Se vocês quiserem pensar no número e tentar colocar ele aqui e achar a resposta desse jeito, não tem problema. Por exemplo, se você pensasse, sei lá, eu tenho 2 vezes alguma coisa, mais 1 igual a zero. Bom, se eu estou pegando, se esse x fosse positivo, então se eu colocasse aqui o número positivo e eu somasse com 1 depois, isso nunca ia dar zero. Você pode pensar, então o x tem que ser negativo. E você pode tentar chutar quem é esse x. E se você chegar na resposta, tudo bem. Mas tem um jeito de você sempre chegar na resposta. Como que é? É você isolar o x. Então, você vai isolar a sua incógnita. Como é que você faz isso? Primeiro de tudo, você vai pegar esse termo daqui, que é o b, e você vai passar ele para o outro lado da equação subtraindo. Ou seja, você vai subtrair b dos dois lados. No nosso caso, b é igual a 1. A gente vai subtrair um dos dois lados. Então, eu vou ficar com 2x mais 1 menos 1, mais 1 menos 1 dá zero. Então, não vou escrever nada. É igual a 0 menos 1. 0 menos 1 é o próprio menos 1, né? Então, eu fiquei com 2x igual a menos 1. Beleza, só que eu ainda tenho 2 multiplicando x. Qual que é a operação inversa da multiplicação? É a divisão, não é? Então, se eu dividir dos dois lados por 2, esse 2 vai cancelar e eu vou ter o meu x sozinho. Então, se eu dividir dos dois lados da equação por 2, o x vai ficar sozinho. Mas, para isso, eu tenho que dividir do lado direito também. E assim eu chego à minha resposta, que o x, quando ele está isolado, ele é igual a menos 1 meio. Agora, vamos testar para ver se é uma resposta mesmo. Eu vou pegar esse x igual a menos 1 meio e vou substituir ele aqui, para ver no que dá. Então, eu vou escrever 2, que multiplica menos 1 meio, mais 1, igual a zero. Vamos ver se isso dá certo. O 2, quando ele entrar multiplicando aqui, menos 1 vezes 2 vai ficar menos 2. E menos 2 dividido por 2 é menos 1. Então, isso vai dar menos 1 mais 1. Ou você pode pensar de outra forma. Você pode cortar esse 2 aqui que está multiplicando com esse 2 aqui que está dividindo. E aí vai ficar direto menos 1 aqui. Talvez seja mais fácil para vocês pensarem assim. Não tem problema. Pode pensar assim também. Porque o 2 está multiplicando todo o ponto aqui dentro. Então, aqui ficou menos 1 mais 1 igual a zero. O que é verdade. Então, a gente chegou no zero igual a zero. Isso aqui, quando a gente chega a uma coisa desse tipo na matemática, a gente chegou em uma tautologia, que quer dizer que você chegou em uma coisa que é óbvia. Ou seja, desde o começo você já sabe que zero é igual a zero. Então, se a sua equação que você começou chegou nisso daqui, quer dizer que você escreveu uma coisa que era verdade. Então, é verdade que x é igual a menos 1 sobre 2. Para essa equação daqui dá zero, certo? Se a gente pensasse em termos do a e do b, o que eu vou fazer aqui? Eu vou subtrair b dos dois lados, então eu vou ficar com a multiplicando x. Quando eu subtraio b dos dois lados, esse b aqui vai cancelar, então vai ficar 0 menos b do outro lado. 0 menos b é o próprio menos b, seja esse b quem for. No nosso caso era 1, lembra? E aí depois eu vou dividir por a dos dois lados. No nosso caso, a era 2, e aí ficou menos 1 meio. Mas nesse caso geral aqui, vai ficar x é igual a menos b sobre a. Então, esse x aqui, menos b sobre a, é o x que, quando a gente substitui no lugar desse x na equação, vai dar zero. Porque, se eu colocar menos b sobre a aqui, o a vai cancelar com a e vai ficar menos b mais b. Menos b mais b vai dar zero. Então, a gente, de novo, chega nessa coisa que é óbvia, que é zero igual a zero. O que quer dizer que o nosso x, de fato, era o x que a gente estava procurando. Esse menos b sobre a é a resposta dessa equação daqui. É o valor da incógnita que a gente estava procurando. A incógnita, ela sempre vai ter só um valor, que é o valor que a gente quer descobrir. Quando a gente chegar em equações do segundo grau, a nossa incógnita vai poder ter mais de um valor. Mas isso é porque a equação em si admite mais de uma solução, dependendo do caso. Mas, em geral, quando eu estou falando de equações de primeiro grau, a incógnita ela só assume um valor, porque a equação de primeiro grau só tem uma solução, que é a solução que a gente está procurando quando a gente isola a nossa incógnita.